Vamos ler de novo aqui, Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, o texto diz que Pedro estava muito bem preso. Porém tem uma coisa, escreva aí, escreva porque hoje vai ser uma bênção, escreva aí: não existe prisão capaz de deter uma oração. Coloca aí nos comentários. Não existe prisão capaz de deter uma oração. Não existe. Ainda não inventaram uma oração, uma prisão que possa deter uma oração. Não inventaram. Ainda não construíram uma prisão que possa deter uma oração. Não existe. Ainda não inventaram. Aleluia. E aqui eu quero dizer para você, querido, presta atenção: não existe uma prisão capaz de deter uma oração. Não existe. Talvez você tenha observado aquilo que está acontecendo ao seu redor e você diz: meu Deus, que situação difícil, complicada. Não existe uma prisão capaz de deter uma oração. O que você precisa entender e crer é nessa verdade. Porque tem muita gente que não consegue crer nisso. Eles até oram, mas não crê. Pastor, como assim oram e não creem? Simples. Tem muita gente que ora, mas não acredita. Eu estou orando simplesmente por um ato religioso, para desencargo de consciência, mas não é porque eu acredito em milagre, não é porque eu acredito que o Senhor Deus possa fazer algo, não. Ainda não inventaram uma prisão capaz de deter uma oração. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou enfatizando isso com você? Para que você entenda que não existe uma circunstância que a oração não possa alcançá-la. Não existe. A oração alcança a situação mais difícil, mais complexa, mais impossível. Esse é o propósito da oração. É por isso que você não pode desanimar. É por isso que você não pode deixar de orar. É por isso que você não pode desanimar e dizer: não, não tem mais jeito, não. Eu vou perseverar na oração. Por isso que o texto bíblico diz: a igreja fazia contínua oração. A igreja perseverou na oração. Ah, mas Pedro está muito bem preso. Não importa. Não importa. Não importa. Sabe por que não importa? Por causa daquilo que você precisa entender sobre a oração. A oração alcança a prisão mais fechada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe aquele familiar que está aprisionado pelo diabo? Sabe aquele familiar que você diz: olha, esse o diabo prendeu? Pois é, talvez tenha prendido mesmo. Mas eu quero dizer para você que nenhuma prisão que o diabo colocou na vida de alguém é capaz de suportar a oração da igreja.
Não, 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 não. Não existe. Não existe na terra e não existe na mão do diabo uma prisão que possa deter uma oração. Não existe. Por isso, persevere, persevere, persevere na oração. E aqui, olha o que diz o versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Oh, glória! Meu Deus! Nós precisamos crer nessa, nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Ou nós vamos ser daqueles que creem em milagres, em sobrenatural, ou nós vamos ser daqueles que não acreditam e vivem uma fé que não crê naquilo que Deus pode fazer e faz. Porque nós estamos falando de que quando a igreja orava, o anjo do Senhor, porque tem muita gente que não acredita no anjo. Só abrindo aqui um parênteses para dar para você uma informação de conhecimento. Você sabe que nos tempos de Jesus haviam os fariseus e os saduceus. Eram duas classes religiosas, os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava em anjo, não acreditava na ressurreição. Esse grupo religioso, que não acreditava nem em anjos, nem em ressurreição, eles estavam presentes ali, e essa ideia dos saduceus, né, ela foi criando ramificações que chegam até os dias de hoje. Então você tem, por exemplo, cristãos que não acreditam em anjos, não acreditam na ressurreição. E aí você precisa entender uma questão muito importante e tomar a sua decisão. Em que nós acreditamos? Eu decido crer naquilo que a Bíblia deixa com total evidência, de Gênesis a Apocalipse, que é o quê? O sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é quando o céu, preste atenção, o sobrenatural é quando o céu trabalha em favor da terra. Isso é o sobrenatural. Por isso que a gente vê aqui no versículo de número 7 de Atos capítulo 12, que enquanto a igreja orava, a igreja estava reunida em um lugar, mas enquanto ela orava, o anjo do Senhor estava no lugar onde Pedro estava. Isso é o sobrenatural. O anjo do Senhor indo, alcançando lugares onde a igreja não podia chegar. A igreja orava, ela não podia estar lá onde Pedro estava, a igreja orava. Essa era a ideia, a igreja orava, mas o anjo do Senhor estava onde Pedro, sabe? É isso que eu quero que você entenda, meu. Quando você dobra o seu joelho, quando você ora, quando você intercede por alguém, você precisa crer que o anjo do Senhor, aquilo que o céu pode fazer, está onde você não pode chegar. Presta atenção, eu decido não ser da classe dos saduceus. Eu decido. O que é a classe dos saduceus? A classe dos saduceus era aqueles que não acreditavam no sobrenatural de Deus. Irmão, que fé seria essa se não acreditássemos em milagre? Se não acreditássemos no sobrenatural de Deus? Que fé seria essa? Meu Deus! Quando você dobra o seu joelho, o céu está trabalhando. Lembra da oração de Daniel? A oração de Daniel nos ensina um princípio extraordinário, sabe? O anjo, quando vem falar com Daniel, ele disse para Daniel: Daniel, no primeiro dia que você orou, eu fui enviado para te dar uma resposta.
No primeiro dia, sabe o que significa isso? Daniel, quando você orou, Deus ouviu imediatamente. E eu fui enviado naquele dia. Porém, houve guerra, luta nas regiões celestiais. E é aqui que muito crente desanima. Deixa eu dizer para você, quando você ora, o céu te escuta e o céu começa a trabalhar em teu favor. Você, mas pastor, eu não estou vendo, porque nós estamos falando do sobrenatural de Deus, irmãos. Você imagina se Daniel tivesse parado de orar no primeiro dia, no segundo dia, porque a resposta não veio. 10 dias depois a resposta não veio. 15 dias depois a resposta não veio. 21 dias depois é que o anjo veio e disse: olha, eu fui enviado desde o primeiro dia, mas a gente estava tendo batalha, guerra. Meu Deus, deixa eu dizer para você uma coisa: está acontecendo uma guerra acima da sua cabeça, onde os teus olhos não veem. É por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desanimar. Efésios capítulo de número 1 diz: Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A bênção, o milagre, aquilo que nós precisamos já nos foi dado, está escrito. Ele já nos deu. Pastor, se ele já nos deu, por que isso não acontece? Porque está nas regiões celestiais, onde existem batalhas e guerras inimagináveis. É por isso que nós falamos sobre perseverança. Aqueles que perseveram, aqueles que permanecem, aqueles que continuam orando, são aqueles que o milagre o alcança, porque perseveraram, porque permaneceram. Tem muita gente que diz assim: eu parei de orar, eu desanimei, eu cansei. Não, queridos, nós não podemos ser desses, porque olha o que a Bíblia diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Meu Deus! Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Antes de abrir as algemas e as cadeias, a Bíblia diz que o anjo resplandeceu uma luz. Por que o anjo já não chegou, abriu as cadeias, abriu a prisão e tirou Pedro de lá? Porque primeiro era necessário resplandecer a luz, era necessário iluminação, era necessário que houvesse luz, porque Deus não trabalha no escuro. Deixa eu dizer para você, continue orando, e uma luz vai resplandecer na vida daqueles que hoje estão em trevas hoje, mas uma luz resplandecerá na vida deles. Primeiro, Deus tira das trevas, depois Ele abre as cadeias. Se nós entendêssemos isso. Não é o inverso. Primeiro Deus tira das trevas, depois Ele liberta. Primeiro Deus tira da escuridão e depois Ele liberta. Oh glória, oh glória. Primeiro Deus tira das trevas e só depois Ele abre as cadeias. A gente fica tão preocupado, né? Dizendo: Senhor, o Senhor precisa libertar, o Senhor precisa libertar. Não, primeiro Deus vai tirar das trevas.
Depois ele vai abrir as cadeias. Entenda os processos, respeite os processos, porque se você entender os processos, você não vai reclamar, você vai glorificar a Deus, porque aquele que estava em trevas foi resplandecido por uma luz, e era uma luz sobrenatural. Não diz que alguém foi lá e acendeu a luz, não, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai resplandecer essa luz na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida do seu ente querido, na vida do seu amigo, na vida do seu parente. Esse anjo vai resplandecer a luz e vai tirá-lo das trevas. Porque tem muita gente que diz assim: pastor, o meu marido até parou de ir no bar, ele parou de frequentar alguns, mas ele continua bebendo, ele continua fumando, é claro, porque primeiro ele acende a luz e depois ele abre a cadeia. A gente é que fica querendo que os processos sejam invertidos. Você está entendendo? Diz alguma coisa, você compreende? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo à nossa devocional da manhã. Hoje, sexta-feira, a última devocional da semana, né? Mas estamos aqui na sexta-feira e é um prazer enorme ter você aqui. Aproveita, já marca esse horário e na semana que vem, já de segunda a sexta-feira, separe esse tempo para estar aqui com a gente. Pega a sua Bíblia, o seu caderno e vamos mergulhar na palavra de Deus. Todo dia nós separamos esse tempo, essa manhã, para meditarmos na palavra de Deus. Oh glória! Oh glória! Você percebeu? Nós estamos meditando em Atos capítulo 12, a partir do versículo de número 5. Você percebeu que o anjo do Senhor, quando chega na prisão, a primeira coisa que ele faz é acender a luz. Irmãos, entenda isso. Quando Jesus vai ao encontro de Paulo, em Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que resplandeceu diante de Paulo uma grande luz, tão intensa que Paulo caiu diante daquela luz. Por quê? Porque primeiro nós precisamos entender isso. Qual é a primeira coisa que nós vemos no tempo da criação em Gênesis 1? Gênesis 1 e 2 diz que havia trevas sobre a face da terra. Verso de número 3, Gênesis 1, 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Primeira coisa que nós precisamos compreender que Deus vai fazer na vida daqueles que nós oramos: haja luz. Haja luz. Lucas capítulo de número 15, a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. A primeira decisão que a mulher tomou para encontrar a dracma foi acender a luz. Ela não foi procurando a dracma no escuro, não. É necessário acender a luz. Deus vai tirar das trevas aqueles que têm sido colocados diante de oração. Mas entenda o processo. Primeiro vai tirar das trevas, depois ele vai libertar das cadeias. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. Meu Deus! E tocando Pedro do lado, o despertou. Veja, o anjo acende a luz. Primeira coisa, o anjo acende a luz, tirou das trevas. Segundo, ele tocou a Pedro e o despertou. Você percebeu que quem desperta as pessoas é o céu? Quem tocou em Pedro foi o anjo. Quando Pedro acordou, a luz já estava resplandecida. Pedro não acordou por conta própria,
Porque tem hora que a gente precisa entender, né? Puxa, mas eu falo para a pessoa, eu falo e a pessoa não entende. Não. Presta atenção. O anjo do Senhor tocou. Ore, continue orando. E creia que o céu vai tocar a vida dessa pessoa. O céu vai tocar a vida desta pessoa. O céu vai tocar. Quem dera o ano de 2023 seja esse ano que você vai se alegrar que o céu tocou a vida daquele que você tem orado. O que Pedro está fazendo? Nada, presta atenção. O anjo resplandeceu a luz, o anjo o tocou e o despertou. E disse para ele: levanta-te depressa. Meu Deus. Olha o anjo conversando com Pedro. Pedro, fica de pé. Se coloca de pé, Pedro. Tem muita gente caída, irmãos, que esse ano Deus vai colocar de pé. Tem muita gente caída que você tem orado, que esse ano Deus vai colocar de pé. Deus vai colocar de pé. Meu Deus, meu Deus. Deus vai dizer: levanta, chegou a hora, chega, se coloca de pé. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus vai colocar de pé. Eu creio. Por isso eu falo para você e uso isso como uma palavra profética. Deus vai colocar de pé essas pessoas. Que você não desistiu de orar, que você permaneceu em oração, que você não abriu mão diante das circunstâncias difíceis. O céu vai tocar essas pessoas e vai dizer a elas: é tempo de se colocar de pé. Oh glória! Oh glória! Meu Deus! Oh glória! E aí preste atenção. O anjo disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando Pedro ouviu a voz e se colocou de pé, as cadeias caíram. As cadeias se abriram. Mas veja, a gente está falando dessas coisas, e você, mas e a igreja? Onde está a igreja? A igreja permanece em oração. Esse é o poder da igreja, esse é o poder que nós temos. Quem está fazendo é o céu, a igreja ora. Quem faz é o céu, a igreja ora. Quem faz é o céu, você ora. Você não faz. Enquanto você estiver fazendo, você não entendeu o princípio. Você ora, e quem faz é o céu. Você está fazendo porque acredita que o céu não pode fazer. E é aqui que entra a questão de muito crente cansado e desanimado. Porque você só cansa e desanima quando tenta fazer o que é a obra de Deus.
Você não se cansa por fazer o que tem que fazer. Você cansa quando faz aquilo que acha que Deus não está fazendo, por isso você faz. Quantas pessoas eu encontro que dizem, pastor, eu estou cansado desse negócio. Sabe por que cansa? Porque você está fazendo aquilo que é de Deus. Deixe Deus fazer. Deixe Deus tratar com essa pessoa. Deixe Deus tratar com eles. Deixe Deus tratar com elas. Deixe Deus. Às vezes vai parecer, vai dizer, mas você não liga? Não, não é que eu não ligo, eu ligo demais. Eu ligo tanto que eu resolvi tirar a minha mão e deixar os cuidados de Deus. Pedro se levantou e as cadeias caíram. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Oh glória! Pedro foi caminhando atrás do anjo. O anjo não apenas resplandeceu a luz, acordou Pedro, abriu as cadeias. Ele vai dizer, não, agora você me segue. Você já andou muito por outros caminhos, agora você vai andar pelo caminho que você vai me seguir. E saindo o seguia, verso 9, e não sabia que era real. Olha que extraordinário. A gente, quando experimenta o sobrenatural de Deus, a gente fica assim, e não sabia que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Para Pedro, aquilo que estava acontecendo era tão sobrenatural que Pedro achava que era uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. Meu Deus! Veja, se tudo aquilo que já tinha acontecido já tinha sido extraordinário, imagine agora, Pedro passa por 2 grupos de soldados e nenhum viu a Pedro. E ninguém viu a Pedro. Só que daí tem uma questão, para diante da porta de ferro, a porta principal da prisão. E sabe o que a Bíblia diz? Ela abriu por si mesma. Veja, quando você está seguindo a direção de Deus, você não precisa orar para as portas se abrir. As portas se abrem por si mesma. Está escrito aqui, olha, e a porta se lhe abriu por si mesma. Quando você está andando na direção correta, você não precisa orar para portas abertas. Você precisa fazer campanha para portas abertas. Eu vou fazer uma campanha para portas abertas. Você não precisa de campanha. Você precisa estar na direção correta. Porque na direção correta as portas se abrem por si mesma. Sem campanha, sem chave do milagre, sem nada. Está escrito ali em Atos 12, 10. A porta se abriu por si mesma. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quando estava em segurança, o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Olha eles aí, orando. Pedro foi lá onde a igreja estava orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Agora aqui eu quero colocar uma questão para você. E eu estou encerrando já, mas eu preciso que você entenda. Deus abriu a porta da prisão, mas não abriu a porta da casa. Eu vou dizer de novo. Deus abriu a porta da prisão, lembra? A porta da prisão em Atos 12:10 abriu por si mesma. Mas Deus não abriu a porta da casa. Deus abriu a porta da cadeia, mas não abriu a porta da casa. Eu vou deixar você entender isso. Deus abriu a porta da cadeia. A porta da cadeia ninguém precisou colocar a mão, ela abriu por si mesma. Por que a porta da casa também não foi assim? Por que a porta da casa não abriu por si mesma? Por que a porta da casa permaneceu fechada? Você está aí? Você está entendendo isso? Existem portas que Deus abrirá, mas existem portas que você precisa abrir. Existem portas que serão abertas através de milagres, mas existem portas que serão abertas através de decisões. A porta da cadeia abriu por si mesma, mas a porta da casa alguém teve que abri-la. Meu Deus. Tem muita gente que o milagre está do lado de fora da porta e você está dizendo: Senhor, abre a porta, abre a porta. Diz, essa porta você tem que abrir. Eu estou esperando Deus abrir uma porta. Essa porta você tem que abrir. Veja, Pedro estava do lado de fora. Era só ter aberto a porta. Era só aquela moça chamada Rode ter aberto a porta. Mas ela ficou tão feliz com a voz de Pedro que ela não abriu a porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. As pessoas não acreditavam que Pedro estava do lado de fora. E aqui, no versículo de número 15, ele diz: é o seu anjo. Isso porque entre os judeus tem a crença de que o anjo que nos guarda é parecido conosco. Existe uma crença entre os judeus de que o anjo que guarda a vida de uma pessoa é parecida com ela. Então, quando aquela moça ouviu e foi lá ouvir na porta a voz de Pedro, eles disseram: não é Pedro, é o seu anjo. Mas Pedro, olha o verso 16, perseverava em bater. Se tem alguém que persevera na oração, tem que ter alguém que persevera também em bater na porta. Você imagina se Pedro tivesse ido embora? Não, a Bíblia diz: perseverou em bater, e quando abriram, viram
e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e os irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Oh, glória, glória e glória. Meu Deus, estamos